Graça e paz. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos meditar um pouco. O que é a igreja? Todos nós sabemos que o termo bíblico do Novo Testamento para a igreja significa aqueles que são chamados para fora. Sempre vamos fazer essa pergunta. E mais do que nunca, nos dias que nós estamos vivendo atualmente, em que, de repente, a igreja não pode mais se reunir como fazia no local que nós chamamos de igreja ou de templo. Eu quero chamar a sua atenção para um texto muito precioso do Evangelho de João, capítulo 10, quando o Senhor registrou assim pelo Espírito Santo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Preste atenção. O que é a igreja de Cristo? Diz o texto, no versículo 3, que o pastor vai ao aprisco, abre a porta, chama as ovelhas e as conduz para fora. Isso está de acordo com o vasto ensino de Jesus, quando diz para os seus discípulos, aqueles e aquelas que o seguem: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É muito interessante, queridos ouvintes, lembrar das citações bíblicas do Novo Testamento sobre a igreja. A igreja são os adoradores, Hebreus 10, versículo 2. Os amigos de Deus, Tiago 2, 23. A igreja é coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3, 15. É candeeiro, é lâmpada acesa, Apocalipse 1, 20. É esposa do Cordeiro, Apocalipse 21, 9. Família de Deus, Efésios 3, 15. A igreja são as primícias, Tiago 1, 18. E 1 Pedro 2, 9. Povo de propriedade exclusiva de Deus. No primeiro século, nos conta o livro de Atos dos Apóstolos, os crentes começaram a vir a Cristo a partir do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Eles eram judeus, primeiramente. Eles tinham o costume de ir ao templo. E então, Atos nos informa que eles se reuniam em casa e no templo e em casa. E daí para frente, muito mais vezes, eles se reúnem em casa. Os apóstolos, Paulo à frente, saem para sua pregação missionária em todo o mundo conhecido daquela época. Em cada cidade, eles vão aos lares, às ruas, às montanhas, na beira do rio, no campo, etc. Então, o que é a igreja? A igreja não é o templo, a igreja não é a instituição, a igreja não são as cerimônias, os ritos, porque a igreja é viva, é o povo de Deus. No século XX, a China teve milhares de templos fechados, igrejas foram proibidas de se reunir, missionários estrangeiros
a maioria americanos, foram todos expulsos. Houve uma preocupação na América. O que será da igreja na China? Depois de alguns anos foi verificado. A igreja cresceu. Os crentes passaram a se reunir muito mais, de casa em casa e em todos os lugares de encontro, e proclamaram o Evangelho vivo. Deixa eu dizer para você, ter um local de reunião, ter a possibilidade, com a lei garantindo no nosso país a construção de templos e a preparação de locais para a igreja e a família toda se reunir, é uma grande bênção. Mas isso não é essencial. Nós temos que entender que nenhuma autoridade humana, nenhum poder humano ou maligno pode fechar a igreja, pode impedir a igreja. Templos podem ser fechados transitoriamente, como agora, mas a igreja está viva, a igreja está nos lares, a igreja está na mão estendida, a igreja está nos joelhos que se dobram para orar, a igreja está no testemunho, na evangelização, no amor compartilhado, na adoração, no lar ao nosso Deus. Então, é importante que a gente lembre que é tempo de obedecer às nossas autoridades. A questão é uma questão de saúde pública. Nós cristãos somos chamados a amar o nosso próximo. Então, quando nós obedecemos e deixamos de sair para uma reunião onde pode haver grande perigo de contaminação, nós estamos amando o nosso próximo, amando aquele que pode ser de alguma maneira contaminado. Eu gosto de olhar para Atos dos Apóstolos. E aqui tem 3 momentos lindos da história da igreja. Um deles está em Atos 16, versículo 13. O apóstolo Paulo está à beira de um rio e ali eles viram a possibilidade de um lugar de oração. Ali tiveram a atenção de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ali na região de Filipos. Deus abriu o coração dela e ela se tornou uma cooperadora maravilhosa do Evangelho. O outro texto é Atos, capítulo 20, verso 36 a 38. O apóstolo Paulo está voltando na sua viagem para Jerusalém e lá em Mileto, um porto romano, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E ali ele os admoesta. Provavelmente o contexto dá a entender que foi perto do porto, num lugar realmente aberto, um lugar público. Paulo estava ali esperando a hora de seguir a sua viagem. Diz o texto que eles se ajoelharam depois e oraram. O terceiro texto, Atos capítulo 21, versículo 5, quando diz que Paulo agora, sendo rodeado pelos irmãos, e ali estavam os crentes, os pais, as mães e seus filhos, e então ajoelhados na praia, preste atenção, ajoelhados na praia, eles oraram e despediram de Paulo com muitos beijos e abraços cheios de ternura. Então, nós devemos perguntar, o que é a igreja? A igreja é esse corpo vivo de Cristo. A igreja é cada testemunha, cada pessoa no seu lar, no seu trabalho, na sua ação de cada dia. Portanto, embora não estejamos lotando os templos e os locais de culto, nós estamos aí na sociedade, várias lanternas de luz, vários pacotinhos de sal, vamos pensar assim,
salgando, impedindo a deterioração, falando de Cristo, chamando as pessoas nesse tempo crítico para dizer: arrependam-se, entreguem sua vida para Deus. Ele é a nossa esperança. No meio de tudo que está acontecendo, saiba e tenha certeza de uma coisa: Deus será glorificado e a Igreja de Cristo será fortalecida em amor, em amizade, em comunhão, em serviço uns para com os outros. Deus abençoe as nossas vidas.